Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por pedir desculpa à Ordem dos Médicos Dentistas por causa deste pequeno atraso inicial. Nós estivemos em reunião do grupo de trabalho para falarmos um pouco sobre o calendário e essa é a razão pela qual esta reunião está a ter início um pouco mais tarde do que é normal e nós temos cumprido os horários de forma religiosa. Queria cumprimentar a Ordem dos Médicos Dentistas, a delegação, a senhora Vice-Presidente, a doutora Teresa Alves Canadas, e os senhores doutores que a acompanham, Mariana Guedes da Costa e Oscar Madureira, e queria justificar, de facto, o facto do senhor bastonário não poder estar aqui hoje, está num congresso em Sydney, mas agradecer ainda assim a disponibilidade da Ordem dos Médicos Dentistas de estar aqui hoje e colaborar também por esta via para os nossos trabalhos de especialidade. Estão cá novamente, ainda que numa outra dimensão, agora já falando do estatuto concretamente da Ordem dos Médicos Dentistas, cuja pronúncia escrita também nos fizeram chegar ao grupo de trabalho, portanto é do conhecimento também dos senhores deputados do grupo de trabalho. Conhecem a metodologia, portanto a senhora tem 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, os senhores deputados farão depois as questões e reflexões que entenderem e terá uma intervenção final de 10 minutos. Portanto, não havendo nenhuma questão prévia a analisar, eu dou então a palavra à senhora doutora Teresa Alves Canadas para uma intervenção inicial em nome da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Na pessoa da senhora deputada doutora Joana Sá Pereira, eu cumprimento todos os senhores deputados que fazem parte desta 10ª Comissão Parlamentar, em especial os senhores deputados hoje aqui presentes. Queria começar por relembrar que a Ordem dos Médicos Dentistas elaborou um documento de pronúncia que acabámos de distribuir, onde foram explanados com todo o pormenor, em 31 páginas, os pontos sobre os quais nós pedimos uma especial reflexão por parte desta Comissão. Todos estes são pontos que nos preocupam e também, para eles, gostaríamos de chamar a vossa atenção, não nos sendo possível nestes 10 minutos elencá-los nesta audiência, que desde já agradecemos à Assembleia da República. Portanto, dentro do tempo que nos é disponibilizado, e não deixando de salientar o trabalho já realizado e algumas das alterações que já foram introduzidas, também é da nossa responsabilidade trazer aqui algumas temáticas sobre as quais ainda pedíamos a vossa especial reflexão. O primeiro ponto que eu gostava de destacar é um tema muito importante para a Ordem dos Médicos Dentistas, porque é um tema identitário da própria profissão e tem a ver com o artigo 8º na designação dos atos próprios. A proposta de lei para a medicina dentária adotou a designação de competências e não de atos próprios. A OMD solicita a esta Comissão a reversão desta designação, por um lado atendendo a que a medicina dentária ela não é uma competência, ela é uma área de saber com domínio perfeitamente definido, ela própria tem as suas especialidades e as suas competências setoriais e alertávamos ainda também que com a utilização desta terminologia acabamos por não cumprir a exigência da própria Lei Quadro que obriga no fundo à definição dos atos próprios nas profissões regulamentadas. Gostávamos também de referir ainda que há uma falta de uniformização nos conceitos utilizados nos diferentes estatutos das diferentes ordens, que, quanto a nós, dificulta um pouco o entendimento daquilo que se pretende definir e, no seu caso específico, a Ordem dos Médicos Dentistas vem sugerir a esta Comissão que, para o seu caso, retome a menção de atos próprios da profissão ou a menção dos atos médico-dentários, também muito à semelhança do que foi feito na Ordem dos Médicos, em que ficou estabelecido o ato médico. Gostava também de falar do ponto 4, ainda neste artigo 8º. No início destes trabalhos, a OMD tinha solicitado, no fundo, a revogação deste número. É o artigo que eu passo a referir, que refere que os atos da competência dos médicos dentistas podem ser praticados por pessoas não inscritas na OMD desde que legalmente autorizadas. A OMD de início mostrou a sua vontade de ver revogada este número, uma vez que ele próprio não deixa de violar as atribuições da Ordem. Contudo, nas diferentes reuniões que também tivemos e que agradecemos, foi sempre visto este número como podendo ser útil numa situação de exceção. Portanto, é isso que pedíamos numa situação de exceção e que fossem também, neste caso, elencados quais os profissionais que na presente data podem exercer total ou parcialmente os atos da medicina dentária.
Eu não posso deixar de focar aqui também outra temática que nos preocupa de sobremaneira. É uma temática que ela é muito densa, de grande complexidade e que também pedia a especial atenção de Vossas Excelências no documento de pronúncia que entregamos e que tem a ver com as especialidades. A Ordem dos Médicos Dentistas tem implementadas 4 especialidades já há vários anos. No fundo, da leitura da proposta de lei, ficou-nos a ideia que poria em causa as especialidades já implementadas na Ordem e gostaria de salientar perante esta Comissão que a atribuição do título de especialista na OMD não constitui uma reserva da atividade entre os médicos dentistas, ou seja, todo o médico dentista generalista está legalmente habilitado à prática de todos os atos da medicina dentária que estão enquadrados no artigo 8º do nosso Estatuto. Neste ponto, eu fazia aqui 3 apelos. O primeiro é que sejam salvaguardadas as especialidades já criadas, claro, com a necessária adaptação dos regulamentos em vigor. Em segundo lugar, dizer também que mostrar a nossa satisfação ter sido aceite a alteração da competência para a aprovação dos regulamentos das especialidades por parte do Conselho Geral. No entanto, nesta permissão foi incluída a obrigação do parecer vinculativo do órgão de supervisão. Contudo, nos poderes atribuídos ao órgão de supervisão, não constando quaisquer competências consultivas ou regulamentares, pedíamos a Vossas Excelências a revisão deste ponto, solicitando que seja a Assembleia Representativa da Ordem, portanto, o seu Conselho Geral, a fazer a aprovação dos regulamentos das especialidades. Por último, a proposta de lei estabelece a criação, a composição, as competências e o modo de funcionamento dos diversos colégios da especialidade e que essa definição seja feita em regulamento. A criação do colégio já assim o é. Contudo, relativamente à composição, às competências e ao modo de funcionamento, são matéria quanto a nós e, segundo também o que consta na Lei Quadro, que deveria ser obrigatoriamente consagrada nos estatutos. E, por esse motivo, consideramos que a introdução dos colégios da especialidade como órgãos sociais da OMD, sem que lhes seja atribuída qualquer competência estatutária e regras de funcionamento, nesta fase, quanto a nós, será algo imprudente, altera-se substancialmente o paradigma dos colégios da especialidade atualmente implementados e, nessa medida, solicitávamos que se pudesse manter a redação da versão atual dos números 4 e 6 do artigo 37º, que diz respeito às nossas especialidades. Se me derem licença. Um outro tema que nós compreendemos que foi um tema de base, há aqui uma filosofia de base transversal às ordens, tem a ver com a inscrição das sociedades. Sabemos que o trabalho desta Comissão foi sempre no sentido de não obrigar à inscrição nem ao registro das sociedades, mas nós gostávamos de fazer notar que, por um lado, foi extremamente positivo o facto do poder disciplinar da Ordem poder estender-se às sociedades profissionais e multidisciplinares, mas gostávamos de fazer, e de uma forma mais honesta possível, fazer chegar a esta Comissão o seguinte. Será de enorme dificuldade para a Ordem exercer a ação disciplinar sobre entidades que a própria Associação Pública desconhece, como será também extremamente difícil para a Ordem regular ou supervisionar entidades sobre as quais também a Ordem não possui qualquer registro. Neste ponto, nós vínhamos solicitar a esta Comissão, pensamos que é um passo importante para o futuro, é uma visão diferente, percebemos, da visão desta Comissão no tratamento deste ponto, mas a nossa ideia, que gostávamos de deixar à vossa reflexão, seria a criação e a implementação de um sistema único de registro, uma plataforma central das pessoas coletivas a que todas as ordens pudessem ter acesso, portanto, sendo assim fácil a inscrição dos profissionais e seria a inscrição feita de uma única vez.
Outro tema, não querendo ocupar e ser muito massacrante, mas eu quero aproveitar ao máximo esta audiência que nos concederam. Há um ponto muito importante que eu gostava também de salientar, que tem a ver com o artigo 9º, o número 1, ou as atribuições da Ordem, e referir aqui 3 alíneas que, quanto a nós, são de extrema importância. A primeira, a alínea G, atendendo a que, no fundo, o artigo 27º, o número 4 da Lei Quadro 2/2013, juntamente com os artigos 16º e 75º da proposta de lei atual, determinam que a OMD pode estender o seu poder disciplinar às sociedades profissionais, sociedades multidisciplinares, bem como aos respectivos sócios, administradores ou gerentes. O que pedimos a Vossas Excelências é que, na redação atual do Estatuto, onde está apenas restrito o exercício do poder disciplinar aos seus membros, sejam incluídas estas entidades sobre as quais recai agora a ação do poder disciplinar também da Ordem. Há uma nova redação que propusemos no documento de pronúncia, para o qual peço a vossa atenção. Quanto à linha I, é apenas um aditamento, mas é um aditamento bastante importante do nosso ponto de vista, fazendo referência ao OMD enquanto autoridade competente em matéria de acesso e ensino à profissão, também de acordo com o disposto na Lei 9 de 2009, nova redação também sugerimos no documento de pronúncia, e uma linha L em que eu vou perder aqui um pouquinho mais de tempo, porque é para nós uma linha crucial. Queremos, em primeiro lugar, agradecer e mostrar a nossa satisfação de ter sido reintroduzida esta linha. Contudo, esta linha sofreu algumas alterações e está incluído mediante a emissão de parecer não vinculativo. Gostávamos de deixar esta informação e este esclarecimento à Comissão, que é imperioso que a Ordem dos Médicos Dentistas participe nos processos oficiais de acreditação, na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão, porque é uma atribuição das associações públicas que consta na Lei Quadro, bem como estabelecer os requisitos, e é esta parte que eu peço especial atenção, bem como estabelecer requisitos que permitam reconhecer o ensino pós-graduado como idóneo para efeitos de acesso às especialidades do OMD. Este alerta que queremos deixar à Comissão baseia-se no facto que a realidade de cada ordem é diferente e a nossa realidade é muito diferente, porque os cursos de pós-graduação universitários não são conferentes de grau, não estão dependentes do Ministro da Saúde e também não têm acreditação pela A3ES. Portanto, é a OMD, após pronúncia dos seus colégios da especialidade, a única entidade com a capacidade técnica de regular o acesso aos títulos de especialista. Portanto, esta é uma linha que pedia especial. Muito obrigada. Eu pedi-lhe só que tentasse abreviar, porque já ultrapassámos ligeiramente o tempo, mas vamos deixar concluir. Eu gostaria ainda, mas teremos tempo então nos outros 10 minutos finais, nós tentámos aproveitar meticulosamente os pontos que pedimos encarecidamente que tenham especial atenção. Infelizmente são muitos mais aqueles que precisam desse alerta, contudo, teria aqui mais alguns pontos que dizem respeito aos órgãos. Digamos que eu estou por satisfeita de ter feito a apresentação. Estes são os pontos principais. Teremos aqui uns pontos sobre os órgãos, a idoneidade e também algumas disposições transitórias, mas sem dúvida que os pontos que a Sra. Presidente me deixou concluir são aqueles que para nós são verdadeiramente mais importantes. Muito obrigada. Obrigada a nós, Sra. Vice-Presidente, pela exposição. Obrigada. E pela facilidade de podermos acompanhar a exposição com o documento escrito que nos permite também acompanhar o seu raciocínio e a reflexão que hoje aqui nos trouxe ao nosso grupo de trabalho. É a vez dos grupos parlamentares e vamos começar pelo grupo parlamentar do PS e dou a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar a delegação que aqui está, a doutora Teresa Canadas, a doutora Mariana Guedes da Costa e o doutor Oscar Madureira, e principalmente por ter feito esta apresentação de uma forma tão esclarecida para nós. É mais fácil, como imaginam, são muitas as ordens, estamos num trabalho de especialidade muito complexo e, como a doutora disse bem, de facto a realidade de cada ordem, com as suas especificidades,
é um trabalho que estes contributos que trouxeram nos facilitam bastante o nosso trabalho. Nós, como sabem, conhecem os princípios que estão na base desta reforma e, portanto, esta uniformização que temos, de certa forma, de fazer em relação a várias ordens, também é um elemento de grande complexidade, mas que nós tentamos, com todo o esforço, acatar as sugestões que nos trazem. E, portanto, eu não vou fazer perguntas, queria só dizer que tomámos boa nota daquilo que nos trouxeram. Este documento de pronúncia é fundamental para várias questões e até alertas que nos trouxeram, não é? E, portanto, tudo faremos para poder facilitar a tarefa e termos, obviamente, uma lei que seja execuível e que vá facilitar não só o acesso às profissões, como a segurança dos utentes, etc. Portanto, muito obrigada uma vez mais e prometemos que no Grupo Parlamentar do Partido Socialista estamos muito atentos e muito rigorosos neste trabalho que estamos a fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. Um cumprimento especial à doutora Teresa Alves Canadas, Vice-Presidente do Conselho da Ordem dos Médicos Dentistas, os seus assessores, a doutora Mariana Costa e o doutor Óscar Madureira. Aliás, já tivemos a oportunidade no âmbito do Grupo Parlamentar do PSD de reunir antes da discussão desta proposta de lei, no sentido de vos ouvir e perceber quais são os anseios das ordens profissionais. Aliás, foi no seguimento de ouvir as ordens profissionais que o PSD tomou a iniciativa de votar contra esta proposta de lei, uma proposta de lei que pretende agregar 20 estatutos de ordens diferentes, com características completamente diferentes e numa tentativa de pouco transparente no nosso ponto de vista. O anteprojeto da proposta de lei foi enviado às ordens, dando muito pouco tempo para vocês se pronunciarem, para ouvir os vossos associados e, no nosso entendimento, acaba por ser um desrespeito com as instituições. E, nesse sentido, eu não vou questionar, porque já tive a oportunidade de ter conhecimento daquilo que são as vossas preocupações e, dado o curto espaço de tempo, e a doutora Teresa Alves, no final da sua intervenção, diz que havia muito mais pontos aqui que precisavam de ser feitos alertas, por isso eu não vou fazer questão, pedir-lhe só que realmente assinalasse perante a Comissão aqueles pontos que ainda são necessários mexer, desde já agradecendo a pronúncia que nos fizeram chegar, que, pelo que eu já tive a oportunidade de ver, é muito esclarecedora e já nos permite aos partidos políticos, nesta fase da especialidade, que o Partido Socialista está aqui a tentar encurtar o prazo para que seja feita a votação no dia 13 de outubro, que para nós nos parece muito pouco tempo para conseguirmos fazer uma especialidade séria, ouvir as entidades e fazermos aqui as alterações que realmente precisam de ser feitas no futuro. E, mais uma vez, agradecer os contributos que possam dar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Terminamos esta primeira ronda com o Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos representantes da Ordem dos Médicos Dentistas, a quem agradeço a presença neste grupo de trabalho. Reafirmamos a postura crítica que o Chega sempre manteve em relação a esta proposta, a qual votámos contra na generalidade. O Governo, liderado pelo Partido Socialista, que se auto-intitula Defensor dos Direitos e Liberdades, demonstra uma evidente intolerância em relação às ordens profissionais e aos seus membros. Recusam críticas, ignoram questões e negligenciam a necessidade de aprimorar serviços prestados aos portugueses. O processo desrespeitoso da consulta às ordens é um dos exemplos, no qual as audiências foram superficiais, concedendo apenas 2 dias úteis para as ordens se manifestarem sobre uma extensa proposta de 700 páginas. Portugal tem um dos melhores indicadores de médicos dentistas per capita,
Porém, temos os piores indicadores de saúde oral da Europa. Estamos a formar dentistas para exportar. Os 100 licenciados estão a ir para a França e a Alemanha. Temos 12 mil dentistas a trabalhar em Portugal, 3 mil fora. Tendo este excesso de médicos dentistas, tende a existir uma exploração por parte dos próprios colegas, como também pelo Estado. Continuam a ser vistos como classe privilegiada, mas existem dentistas a ganhar 300 euros por mês. O grande problema reside nos planos de saúde, onde existe um total vazio legal. Relativamente à proposta de lei, a Ordem expressou a sua preocupação enviando um parecer bastante descritivo, do qual destacamos a necessidade de considerarmos os seguintes pontos. São os pontos que a Sra. Bastonária elencou, o artigo 8º, a preocupação com a possibilidade das pessoas não inscritas na Ordem dos Médicos Dentistas praticarem atos próprios da profissão, o artigo 37º-B, e com base nas vossas considerações colocamos as seguintes questões. Qual a argumentação apresentada pela Ordem dos Médicos Dentistas para contestar a proposta de lei quanto à remuneração dos órgãos sociais? De que forma tal facto poderá impactar com a estabilidade financeira da Ordem dos Médicos Dentistas? E, por fim, qual é a proposta da Ordem dos Médicos Dentistas em relação aos critérios de elegibilidade para os membros do Conselho de Supervisão e como sugere que a eleição do Presidente desse órgão seja conduzida? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão feitas as questões e as reflexões por parte dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, é a vez de ouvirmos novamente a Ordem dos Médicos Dentistas e dou a palavra à Sra. Vice-Presidente, doutora Teresa Canadas. Muito obrigada, doutora Joana Sá Pereira, e obrigada também ao Sr. Deputado pelas questões que nos colocou. Se o Sr. Deputado não vir contraindicação, eu vou responder à questão sobre a elegibilidade e depois sobre a primeira pergunta passaria aqui a palavra à doutora Mariana Guedes da Costa, que a nossa jurista que nos tem ajudado a trabalhar este dossiê. Quanto aos órgãos, gostaria de ser eu a responder, uma vez que existe aqui uma linha de desigualdade a desfavor dos membros que compõem os órgãos e que são membros da OMD em relação às pessoas que não são membros da OMD. Portanto, o que nós solicitávamos para a reflexão de Vossas Excelências seria que os critérios de elegibilidade fossem igualados entre os elementos membros e não membros, uma vez que, no caso do órgão de supervisão, gostaríamos que fosse também exigida uma experiência mínima na atividade profissional de 10 anos. Não é o único pedido que fazíamos relativamente aos órgãos e à sua elegibilidade, é que no caso dos elementos que compõem o órgão de supervisão, que não fosse apenas o facto de eles serem oriundos de um estabelecimento de ensino superior que habilite para o exercício da medicina dentária, fosse a única exigência colocada em cima da mesa, mas que houvesse uma densificação no que diz respeito à área da investigação e à área da docência, com um mínimo de exercício também de 10 anos. O mesmo ponto colocaríamos para o Sr. Provedor, pedir também que a experiência mínima fosse de 10 anos e, neste caso, que fosse uma personalidade com conhecimentos na área da saúde que fossem relevantes para a Ordem dos Médicos Dentistas. No fundo, a base do nosso pedido é que, nos critérios de elegibilidade, não sejam prejudicados os membros que pertencem à Ordem dos Médicos Dentistas, porque para esses foi pedido 10 anos de exercício de profissão e para os que não são membros foi pedido 5 anos. É esse ponto que eu queria reforçar. Doutora Mariana, se quiser dar seguimento, agradeço. Tem a palavra a Sra. Doutora Mariana Guedes da Costa. Obrigada, Boa tarde a todos. Eu, então, em relação à remuneração dos órgãos sociais, a Ordem teve também a oportunidade de se pronunciar quanto a este aspecto, desde logo assinalando
que o Conselho de Supervisão passa a ter uma palavra a dizer quanto a este tema, que, a nosso ver, não vai de encontro às competências de um Conselho de Supervisão. Estas matérias das remunerações têm a ver com a gestão da ordem, das despesas, do orçamento, que são matérias que não pertencem às atribuições do órgão de supervisão. E, por isso, assinalamos desde logo este ponto que nos parece importante e que, aliás, aproveito para dizer que, noutros aspectos, também acontece esta circunstância. Ou seja, um órgão de supervisão que na lei quadro foram atribuídas determinadas competências, agora nos estatutos de cada uma das ordens acabou por ter um leque muito mais vasto de competências em matérias que não tinha. Aqui a Vice-Presidente do Conselho Diretivo já chamou efetivamente de atenção para esse aspecto, por exemplo, no caso das especialidades, é uma matéria que pertence ao Conselho Geral e o órgão de supervisão passou a ter também aqui uma palavra a dar. É nestes temas das remunerações. E parece-nos efetivamente que é uma matéria que tem que pertencer ao Conselho Diretivo. Quanto à possibilidade da remuneração dos órgãos sociais, também assinalamos um aspecto que foi não estar em concordância com a Lei Quadro. A Lei Quadro refere que quem podem ser remunerados são os órgãos executivos. E aqui, por via deste estatuto, passaram a poder ser todos os órgãos sociais remunerados. E isto é um aspecto que também nos preocupa porque, mais uma vez, os estatutos vão um bocadinho além do que a própria Lei Quadro admite. Penso que, quanto a este aspecto, acho que era o que teríamos a dizer. Eu não sei se quer mais algum ponto. Senhora Vice-Presidente, tem 6 minutos, pode usar o tempo conforme entender. Então, eu agradeço porque existem aqui alguns pontos que ainda gostaríamos, eles são muitos, nós não viemos com vontade para esta audiência, com vontade de elencar exatamente os pontos próprios que nos preocupam mais, além de todo o processo que nos fez chegar aqui. Acho que é a hora de nós trabalharmos em conjunto e de acertar aqui algumas divergências, desde que também a OMD consiga explaná-las. Existem aqui 2 pontos que eu gostaria ainda de salientar, que têm a ver com a idoneidade. Neste caso, a ordem o que pretende é que, num leque muito restrito de crimes, seja aceite o procedimento de verificação da idoneidade. Como sabem, o exercício da medicina dentária é uma atividade muito próxima do paciente e, portanto, não gostaríamos de ver, peço desculpa, mas vou dar um caso muito extremista, mas não gostaríamos de ver alguém condenado por um crime de agressão sexual ou de assédio sexual a menores e que estivesse a exercer a odontopediatria. Portanto, que houvesse um grupo muito restrito em que fosse permitido que esse processo de verificação decorresse. Um outro ponto que gostaria também de referir tem a ver com o método de eleição. Também é um ponto simples, era pedir a esta Comissão que, à semelhança do que fez também com a Ordem dos Médicos, acaba por ser a ordem que tem um core mais próximo da nossa, também foi aceite o método de eleição pelo sistema maioritário, por lista. É isto que pedimos também a Vossas Excelências. No nosso caso, até por uma questão de cumprimento mais fácil das regras de paridade. E, por último, nas disposições transitórias e no caso específico da Ordem dos Médicos Dentistas, eu vou referir o tema das eleições. O nosso processo eleitoral inicia-se em fevereiro de 2024, as listas estarão terminadas de apresentar em maio e o processo está concluído em junho. Portanto, nós, se não cumprirmos os 120 dias, será por muito pouco a diferença. No fundo, também no documento de pronúncia, o que sugerimos é que, no caso das ordens terem eleições no ano seguinte à aprovação da lei, que pudessem realizá-las durante esse ano e que houvesse alguma flexibilidade nesse prazo que está imposto atualmente dos 120 dias.
Concluiu a intervenção, não sei. Então, Muito obrigada. a senhora doutora Mariana, claro que sim, senhora doutora Mariana Guedes da Obrigada. Costa. Só aqui um ponto que também que nós tínhamos aqui, e aproveitando que ainda temos aqui uns minutos para assinalar, que tem a ver com o tema que já foi abordado das pessoas coletivas e das sociedades multidisciplinares, e porque aqui também está em discussão a proposta de lei relativamente a esse tema das sociedades de profissionais e multidisciplinares. E a Ordem já chamou por 2 vezes a atenção quanto a este aspecto, quer na pronúncia dos estatutos, quer na pronúncia dessa proposta de lei, que é o facto de se admitir que outras pessoas coletivas que não são sociedades de profissionais nem sociedades multidisciplinares de profissionais possam se dedicar à atividade da profissão regulamentada, ou seja, quer nos estatutos da Ordem, quer no regime das sociedades, continuam a existir uns números que permitem que possam ser constituídas sociedades coletivas em termos distintos daquele regime jurídico que se criou. E este regime, que a Ordem naturalmente aplaude, porque é um regime que agora é mais controlado, estas sociedades ficam, e os seus órgãos, os gerentes, os seus sócios ficam sujeitos aos deveres deontológicos e éticos da profissão, mas depois há ali uma terceira categoria que parece que continua a poder subsistir, mas que não entra nos regimes jurídicos nem das sociedades de profissionais nem das multidisciplinares, e por isso parece-nos um bocadinho inócuo a criação de um regime muito denso para este tipo de sociedades, mas depois admitir-se, em alguns pontos, quer nos estatutos, quer na proposta de lei que se mantém esse número, a possibilidade de serem constituídas outro tipo de pessoas coletivas que não seguem aquele regime. Por isso, nós já assinalamos por 2 vezes, isto continua a manter-se, é uma preocupação da Ordem, e há realmente em alguns pontos no nosso estatuto que são assinaladas esta possibilidade, e depois há estas incongruências às vezes de dizer pessoas coletivas, sociedades profissionais, sociedades multidisciplinares, e por isso fica aqui novamente esta chamada de atenção que parece-nos que é importante, e também porque estamos a discutir a outra proposta de lei, e por isso talvez terminava porque já o tempo esgotou. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Ordem dos Médicos Dentistas pela exposição que nos trouxe e pela reflexão que partilhou connosco. Agora é a vez dos grupos parlamentares também refletirem sobre os contributos que aqui nos deixaram, quer oralmente, quer por escrito, mas agradecer imenso o contributo e a colaboração com o órgão de soberania que é a Assembleia da República, e é fundamental quando os processos de especialidade correm em colaboração com aqueles que são os interessados e os visados também daquilo que são os processos legislativos em curso. E, nessa medida, agradecer a disponibilidade da Ordem, que mesmo não sendo possível ao Sr. Bastonário estar aqui hoje, ainda assim a Ordem fez questão de estar presente e de ter disponibilidade para nos acompanhar nesta maratona de especialidade dos diferentes estatutos, e, portanto, um cumprimento muito especial do grupo de trabalho, todos os grupos parlamentares, certamente, à Ordem dos Médicos Dentistas, e desejar a continuação de um ótimo trabalho para todos vós. Portanto, bem-ajam, muito obrigada. Senhores deputados, concluímos esta audição, e o Grupo de Trabalho reúne amanhã novamente para ouvir a Ordem dos Assistentes Sociais. Muito obrigada.